meu Senhor, Jesus o Salvador. Maravilhas-me do teu divino amor, verás louvor, te gratidão, leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do seu olhar, aleluia, esplendor me cercarão. O teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Conferás louvor, te gratidão, leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, pois verás tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Verás louvor, fervente gratidão. Roça, um abraço, fica com Deus, meu irmão. O nosso coração, e quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, Senhor, aleluia, meu santo Deus. Eleva-nos, Senhor, Jesus o Salvador, maravilhas mil teu divino amor. Mas louvor, fervente gratidão a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Vamos ouvir mais um hino aqui da harpa cristã. Aleluia. Que cruz se erigiu, um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
até morrer, eu a vou clamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Das glórias do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante, esta cruz pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Na cruz, vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar, sofrer. Cristo vem me buscar, uma parte da glória de ser. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu não vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa trocar. Pai do Senhor, irmã Ângela Santos, a paz do Senhor, irmã Ângela. Pai do Senhor, vamos ouvir mais um hino da parte do Senhor Jesus, para nós irmos orar. Se pelos vales eu, peregrino, vou
confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, convosco irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as novas de salvação sem par. eu lhe darei Então com paz no coração a Cristo tu seguindo. sem mais dilação. Boa noite, irmã Ângela. Boa noite, a paz do Senhor. Comigo vai, E livrei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. será minha Sorte a minha cruz levar. Glória a Deus. sua graça É e seu poder. quero Sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. eu Falo de Cristo, que é minha luz. se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. ao Salvador Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai Comigo não mais temerei. se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. se Cristo Comigo vai, eu irei. se Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por tudo. Estamos findando mais uma semana e é motivo de alegria estarmos aqui clamando ao Senhor. Boa noite, Kiliane. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus por misericórdia. Orar pela nossa nação. Orar por todos, né? Vamos orar. Vamos clamar.
Vamos clamar, irmãos. Vamos clamar, vamos orar. Amém. Pai do Senhor, irmã Cliane, Pai do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta semana que está se terminando. Agradecer a Deus por a semana que vai chegar. Pedir a Deus misericórdia por tudo. Orar pelo nosso país. Orar pelos nossos estados. Orar pelo nosso Brasil. Orar pelo mundo. Orar pelos países do mundo, todos eles. Orar por porta de emprego, orar por saúde, orar por aqueles que estão enfermos. Vamos orar, vamos clamar e pedir a Deus misericórdia para que Ele nos guarde e nos proteja desta enfermidade. Amém? Vamos orar, vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer primeiramente por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por tudo, perdoe minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Perdoe minhas insistências às vezes, perdoe muitas das vezes até reclamando com o Senhor. Me perdoe meus erros, minhas falhas, minhas atitudes, Senhor. Perdoe tudo, Senhor, que vier de mim. Guarde a minha vida, me ajuda a entregar uma palavra da Tua palavra, que é o Teu povo, a Tua nação. Me ajuda a dirigir essa palavra, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa meu filho, cobre ele com Teu sangue, dê vitória a ele, ajude ele, dê proteção a ele nessas estradas, ajude a minha família, guarde cada um dos meus irmãos, meu irmão que está ali em São Paulo, dê vitória a ele, ajude todos os meus irmãos e minhas irmãs, abençoa cada um, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, entrego cada um em Tuas mãos, cobre cada um com Teu sangue, dê vitória à vida de cada um e às suas famílias, as suas esposas e seus esposos, né? Os homens que são casados com suas esposas e as mulheres com seus maridos. Abençoe, Senhor, seus filhos, abençoe os netos, abençoe, Senhor. Dê vitória à minha família, Senhor. Guarde o todo lar, abençoe o lar cristão, abençoe os lares no Brasil. Chegue com providência, com milagres, Senhor, na vida da família, dos pais, das mães, dos filhos, dê vitória a cada um, abençoa a Tua igreja, abençoa os ministérios da Tua palavra, abençoa cada ministério, Assembleia de Deus, presbiterianos, batista, congregacionais, Brasil para Cristo, todas aquelas igrejas, Senhor, que evangelizam, que pregam a Tua palavra genuinamente. Abençoa Teus ministérios, toma Teus pastores, Teus servos em Tuas mãos, abençoa os diáconos, presbítero, evangelista, auxiliares, porteiros, dirigentes de círculo de oração, abençoa Tuas filhas, Senhor, que estão ali à frente de um grande trabalho, abençoa, Senhor, irmã Sandra, abençoa Alana, abençoa irmã Andréa, pastor João Batista, o ministério da sua igreja, abençoa a pastora Rosinete, o ministério Templo de Preparação, abençoa a tua filha, guarda a tua filha que está ali em Macapá, amanhã cedo vai pegar um barco, um navio, para ir para os ribeirinhos, abençoa aquele lugar, dê vitória à tua filha, abençoa Manaus, guarda o estado de Manaus em Tuas mãos, o estado do Pará, o estado do Piauí, o estado do Maranhão, o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, do estado de Alagoas. Toma o estado de Aracaju em Tuas mãos, Senhor. Abençoa o estado da Bahia, abençoa todos os estados do Nordeste, região Sudeste, Sul, região Centro-Oeste, Senhor, abençoa todos, região Norte, Senhor, abençoa aqueles que fazem divisa com os mares, dê vitória a cada um deles, proteja cada um deles, Senhor, guarda aqueles que estão no leito dos rios, Senhor, aqueles que moram no leito dos rios, dê vitória, proteja cada um deles, Senhor, abençoa o nosso país, nossas autoridades, abençoa o nosso presidente da República, abençoa, Senhor, nossos prefeitos municipais, abençoa todas as autoridades constituídas por Ti, Senhor, seja na esfera federal, estadual, municipal e tanto na esfera eclesiástica, Senhor. Abençoa Teus servos que estão à frente de grandes trabalhos, Senhor.
Abre porta de emprego, dê vitória a teus filhos que estão desempregados, aqueles que estão precisando de um socorro, Senhor, de um milagre, de uma providência. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Visita as UTIs, os hospitais, os centros cirúrgicos. Senhor, dê vitória àqueles que estão aqui naquele lugar. Abençoa, chegue com saúde no meio do teu povo. Abençoa o órfão, a viúva, os necessitados, aqueles que estão necessitando, Senhor. Os moradores de rua, dê vitória a eles, Senhor. Guarde eles, dê suprimento a eles. Abençoa aqueles que vão ali dar um alimento a eles, Senhor. Fortaleça esses ministérios que ajudam, Senhor, aqueles povos carentes, Senhor, aqueles que dão de comer a quem tem fome, Senhor. Abençoa os países do mundo, a América do Norte, a América Central, a América Latina, a América do Sul. Abençoa a Ásia, a Europa, a África, Senhor. Toma os países da África em tuas mãos. Abençoa o trabalho da tua serva ali, pastora Rosineta, ali na África. Toma a tua filha, dê vitória à tua filha, mande recursos, Senhor, que o povo oferte nesta obra. Abençoe, Senhor, a tua serva grandemente e cumpra as promessas na vida da tua serva, Senhor. Multiplica o azeite na vida da tua serva, guarda a vida dela, coloque anjo ao seu redor e dê vitória a ela. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos que estão nos ouvindo. Chegue com vitória na vida de cada um, chegue com providência, chegue com milagre, chegue com saúde. Abençoa todos aqueles que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo. Abençoa a irmã Kiliane, abençoa meu irmão Rocival, abençoa Ângela Santos. Abençoa todos que vão ouvir, estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Me dá a direção da tua palavra, nos ajuda, Senhor, a entregar esta palavra nesta noite. Me ajuda, Senhor, a andar na tua presença sempre. Perdoa meus erros e minhas falhas, Senhor. Abençoa os lares, a família, Senhor. Dê vitória, Senhor, ao nosso país. Abençoa que essas vacinas cheguem logo, Senhor. Abençoa o mundo, Senhor. Chegue com providência na vida de todos, Pai. Assim eu já te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Abençoe. Amados irmãos, nós vamos meditar aqui no livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Se você tiver a sua Bíblia aí, vamos meditar no texto da palavra de Deus. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso e temente a Deus. Guarde esse texto aí. Ele era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Ou seja, ele gostava de abençoar aqueles que necessitavam. Olha aí o centurião Cornélio. Ele era um gentil. Vamos continuar o texto. Ele dava, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse-lhe: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus, irmãos. Como é importante a gente orar, como é importante a gente clamar, como é importante a gente abençoar. Muitas vezes a gente faz algo aqui e muitas vezes a gente imagina que Deus não está vendo. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo aquilo que a gente faz com devoção, com orientação a Deus, com tudo aquilo que a gente faz em gratidão ao próximo, Deus olha, irmão. Tudo aquilo que você planta, Deus olha. Aquilo que você está fazendo, Deus está te vendo.
Então, Cornélio era um centurião. Ele era de uma companhia de exército chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso e temente a Deus. Como é importante a gente temer o Senhor. Aquele que teme ao Senhor, irmãos, adquire mais sabedoria, mais entendimento. Ele era temente a Deus, era piedoso em toda a sua casa. Não era só ele, em toda a sua casa, fazendo muitas esmolas e o povo orando sempre a Deus. A conversão de Cornélio, a conversão de um soldado gentil e de seus parentes e amigos mais próximos, é a narrativa mais longa do livro de Atos. Ele era gentil, ou seja, ele não era judeu. Jesus veio para os judeus e os judeus os rejeitaram. Amados irmãos, aqui Cornélio teve essa visão, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou um dos seus servos e um soldado piedoso, ou seja, um soldado crente, piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Ou seja, essa visão foi para que ele enviasse alguém para buscar Pedro. Amados irmãos, quando a gente vê aqui no contexto, piedoso e temente a Deus, identifica Cornélio como um temente a Deus, um gentil que adorava a Deus de Israel e estava de algum modo ligado à sinagoga. Ele seguia duas das principais expressões da piedade judaica, oração e esmola. Esmola são dádivas aos pobres. Por volta das 3 horas da tarde, esta era uma hora estabelecida para a oração dos judeus, não de acordo com o Antigo Testamento, e sim de acordo com a tradição posterior. Cornélio, a designação da piedade de Cornélio como memória é linguagem sacrificial. Ele era uma pessoa que tinha aquele costume de orar. Ele era um homem que buscava ao Senhor. Ele era piedoso. Ele orava, ele buscava, ele ajudava quem necessitava. E Deus, aqui como diz, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos ver aqui um texto em Salmo 141. Salmo 141. Salmo 141, versículo 1. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Irmãos, quando a gente ora ao Senhor, esta oração, quando a gente ora sinceramente com o Senhor, quando a gente ora com o coração quebrantado, cheio de temor, uma oração santa diante de Deus, sincera diante de Deus, suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Irmãos, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente abençoa alguém, quando a gente oferta numa obra do Senhor, irmãos, Deus se agrada e Deus recebe quando a gente faz com coração sincero, com coração cheio de temor e de temor diante de Deus. Pedro tem uma visão também. No versículo 9, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu no terraço por volta do meio-dia a fim de orar.
Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Sobreveio um êxtase, ou seja, uma visão. Veio uma visão. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quádrupes, de répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Aí o Senhor disse: não considere impuro, Pedro, aquilo que Deus purificou. Aqui nós vemos aqui, lá em Mateus, versículo 7, versículo 19, eu até li esses textos nesse instante, 7, versículo 19, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto, 7, versículo 19, é Marcos, irmão, é Marcos. Marcos 7, versículo 19. Marcos 7, versículo 19, que diz aqui: porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. Ou seja, Jesus disse-lhe: então você também não entendeu, não compreende que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não se pode contaminar, porque estando porque não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago. Ou seja, aquilo que a gente come não nos é pecado, porque só contamina o homem aquilo que vai para o coração. Jesus estava dizendo a Pedro que aquilo que ele purifica jamais será impuro, ou seja, não considere impuro aquilo que Deus purificou, Pedro. Ou seja, aquilo que não subiu ao coração não é impuro, entendeu, irmãos? Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegaram a Jope, ou seja, aquela visão foi que Cornélio enviasse alguns homens para trazer Simão Pedro até eles, para pregar o evangelho a eles. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, exclamando, perguntaram ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: então, estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei, irmãos. Quando Deus dava uma ordem, nós tínhamos que cumprir. Pedro, o Senhor disse: vá sem hesitar, não pergunte nem por quê, porque eles vieram para aqui, não pergunte, vá sem hesitar. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de todas as nações judaicas. Irmãos, como é importante a gente ter um bom testemunho, como é importante a gente temer a Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente diz que é cristão e muitas vezes a gente não tem uma vida de cristão. Você está me entendendo? Cornélio, ele era um centurião. Ele não era um judeu, ele era um gentil, mas ele era um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha o testemunho que esse homem tinha, olha o exemplo que esse homem dava como cristão, e as suas orações Deus ouviu, Deus recebeu, as suas esmolas, ou seja, as suas ofertas que ele dava, Deus recebeu, irmãos.
Deus recebeu porque Deus recebe aquilo que nós damos com alegria, aquilo que nós fazemos com alegria, aquilo que nós fazemos pela obra do Senhor, pelos aqueles que necessitam, Deus recebe, irmãos. E aqui, amados irmãos, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer, ou seja, Deus queria que Pedro pregasse para eles. Olha o que vai acontecer na família, nos vizinhos. Deus vai se manifestar, irmãos, através da sua palavra. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles também alguns irmãos dos que moravam em Jope, foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Ou seja, Pedro, embora ter sido um apóstolo que andou com Cristo, ter sido um homem que foi íntimo com Deus, ele não se considerava melhor do que Cornélio. Por isso, irmãos, que nós devemos ser humildes. Aquilo que Deus nos faz na nossa vida, a gente não é para nós se engrandecer. Cornélio, e Deus enviou essa visão, deu essa visão a Cornélio. Pedro chegou à casa de Cornélio. Falando com ele, Pedro entrou encontrando muitos reunidos ali, ou seja, ali virou uma congregação. Ali chegou os vizinhos, os amigos de Cornélio, a família dele, e ali já estava uma congregação, irmãos. E então, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Pedro dizendo: mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo aqui. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mande chamá-lo, e você faz muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Irmãos, este diálogo todinho que houve entre pegar Pedro e trazer Pedro, tudo era para Pedro pregar na casa de Cornélio. Ou seja, através de Cornélio, muitos tiveram encontro com Cristo. Através de Cornélio, muitos conheceram a Jesus. Porque, amados irmãos, como é importante a gente dar um bom testemunho. O testemunho de Cornélio, ele era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem sincero diante de Deus. Como diz aqui, essa mensagem aos gentios é a única entre os sermões de Atos, por fornecer um resumo do ministério de Jesus. Ele não contém prova escriturística e foi interrompida antes de Pedro pudesse fazer o convite para confiar em Cristo. Ou seja, antes do convite, quando a gente está na igreja, tem um convite. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar o Senhor como Salvador da sua vida? Antes, bastante provável naturalmente que o discurso tenha sido mais longo, de qual Lucas fornece apenas um relato abreviado.
Então Pedro começou a falar e disse: eu reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, não trata com diferença. Não existe ninguém maior nem menor para Deus, todos somos iguais diante de Deus. Pedro estava dizendo que Deus não tratava ninguém com diferença, nem com parcialidade. Deus, como ele estava pregando para os gentios aqui, Deuteronômio 10:17 fala sobre este texto. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Irmãos, Pedro estava dizendo assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado em Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Jesus Cristo. O que Deus fez, o que Deus curou, o que Deus fez maravilhas. E Pedro estava contando, dizendo aqui: e nós somos testemunha de tudo isto, o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram. Pedro estava pregando Jesus Cristo na cruz. Pedro estava pregando o amor de Jesus para aquele povo gentil, aquele povo que não conhecia Deus, aquele povo que não tinha intimidade com Deus. E ele estava falando das maravilhas que o Senhor fez na vida daquele povo. E, amados irmãos, e Pedro diz: e nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, penduraram no madeiro, mas Deus os ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Amados irmãos, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu amor, do seu nome, todo que nele crê recebe remissão do pecado. Ou seja, Pedro estava pregando a salvação ali para aqueles homens, para aquelas pessoas, aquela visão que Cornélio teve e que Jesus mandou chamar Simão Pedro, era para que eles pregassem, que Pedro pregasse para aquele povo que estava carente de conhecer a Cristo. Amados irmãos, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amados irmãos, esta mensagem aqui do texto do capítulo 10 não é nada mais, nada menos do que uma mensagem de salvação. Deus, um anjo do Senhor apareceu a Cornélio para que ele era um homem temente a Deus, era um homem correto, era um homem reto, era um homem justo, era um homem que gostava de ajudar o próximo. Aqui fala esmolas. Esmolas é quem gosta de ajudar o próximo. E Deus, um anjo apareceu, fixando nele o olho e possuído de temor, e mandou que ele trouxesse Pedro. Ou seja, irmãos,
Esse texto aqui fala sobre uma mensagem que Deus queria que Pedro pregasse para aqueles homens, pregasse a mensagem de Cristo. Isto é que eu tenho para lhe dizer hoje, irmãos. Se arrependa dos seus pecados, entregue-se a Jesus, confesse a Jesus o seu nome, confesse a Jesus Cristo que só existe Jesus em nossas vidas. Pedro pregou. Pedro prega na casa de Cornélio. Irmãos, esta foi a mensagem, o tema, o faz que o justo lhe é aceitável. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço na verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata ninguém diferente. Deus não trata judeu diferente do gentio. Ou seja, Pedro estava dizendo que gentio e judeu para Deus era tudo a mesma coisa. Irmãos, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável ao Senhor. Faça o que é justo, faça o que é aceitável ao Senhor, ande em conformidade com a palavra de Deus, guarde os mandamentos do Senhor e obedeça os seus mandamentos, seja temente a Deus. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois no batismo que João pregou, João Batista, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com eles. O Deus que fez essas maravilhas no passado, Ele é o mesmo hoje, Ele é o que cura, é o que batiza, é o que leva para o céu. Se arrependa dos seus erros, das suas falhas. Deus queria que Cornélio, seus amigos, seus parentes, ouvisse a palavra de Deus da salvação. E nós somos testemunha de tudo que Ele fez na terra, judeus em Jerusalém. Depois eles os mataram, eles tiraram a vida do Cristo, pendurado no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Amados irmãos, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Amados irmãos, esta era a mensagem que o Senhor queria que Paulo pregasse para o povo, para aqueles familiares de Cornélio, para aqueles que estavam ali naquela casa, naquela residência, e o Espírito Santo desceu sobre todos. Deus batizou com o Espírito Santo, encheu eles de poder e glória. Eles falaram em mistério, falaram em língua. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados que assim como nós receberam o Espírito de Deus? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles. Amados irmãos, a palavra que nós temos hoje é: ore, faça feito Cornélio. Cornélio é um amigo meu. Cornélio, ele era um homem temente a Deus, justo, reto, como diz aqui a palavra. Centurião Cornélio é um homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Ele era um homem sério, mas ele conheceu, ouviu falar de Jesus, ele confiou nas palavras do Senhor. Pedro veio, o Senhor enviou Pedro como mensageiro para pregar ao povo. Aqui está resumido o texto, aqui como diz aqui, é bastante provável, naturalmente, que o discurso tenha sido mais longo do qual Lucas fornece apenas um relato abreviado, ou seja, este relato aqui é abreviado, esse texto aqui está abreviado, ou seja, eu imagino que a mensagem de Pedro tenha sido longa, falado das maravilhas do Senhor, e Deus
Esteve ali, o Espírito Santo do Senhor desceu no meio daquele povo e batizou todos com o Espírito Santo, e eles foram cheios do Senhor. Amados irmãos, esta era o desejo do Senhor para a vida de Cornélio, este era o desejo do Senhor para a vida daqueles homens, falando em línguas e engrandecendo a Deus. O fato de estarem falando em línguas exteriormente demonstrava a presença do Espírito e a aceitação dos gentios por parte de Deus. Pedro estava dizendo ali parcialidade, ou seja, Deus não veio só para um povo, Deus veio para todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que se arrependem do seu pecado, todos aqueles que se arrependem dos seus erros, todos aqueles que buscam ao Senhor com sinceridade. E Cornélio foi este homem, foi um homem sincero diante de Deus, era um homem temente a Deus. Deus deu uma visão a ele, ele temeu no momento, mas ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. Mandou chamar Pedro, e Pedro veio e pregou o evangelho para todo aquele povo, amados irmãos, e houve uma grande salvação naquele lugar. Amados irmãos, esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Oração do Senhor, quando a gente ora com coração sincero diante de Deus, Deus ouve a nossa oração. Quando a gente clama a Deus, quando a gente oferta na obra do Senhor, quando a gente ajuda quem precisa, com coração sincero, Deus recebe também. Pois faça a vontade de Deus, faça aquilo que você sentir no coração, o desejo de ajudar, peça a Deus. Se você não tem condição hoje de ajudar, peça a Deus que Ele vai lhe dar. Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem ouvido o teu clamor e Deus vai te responder no momento certo. Confie e creia. Cornélio não imaginou que ia passar a ter uma intimidade maior com Deus, mas ele orou, ele buscou, e um momento Deus chegou na sua vida, como Deus vai chegar na sua vida, meu amigo, minha amiga. Creia que o Senhor está dizendo, ore mais, busque mais, e acredite que a resposta vem do Senhor. Se você fizer com o coração sincero diante de Deus, Deus vai agir na sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê vitória, que Deus te encha de amor e de paz nesta noite, que Deus te dê vitória nesta semana que está se começando, que Deus te abençoe. Faça feito Cornélio, seja um homem temente, Cornélio, seja um homem temente a Deus, ande com sinceridade com Deus, que as orações de Cornélio Deus recebeu como Ele está recebendo as suas orações. Amém? Fique na paz, fique com Deus. Vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais esta palavra, por mais um dia aqui na Tua presença. Perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, abençoa o nosso país, nosso Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, o Sul do país, o Sudeste, Senhor. Abençoa todos os estados do Brasil, o mundo, Senhor. Abençoa cada país do mundo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm pedido oração. Chegue com milagre na sua vida, Senhor. Chegue com providência na vida de cada um. Abençoe a irmã Kiliane Ferreira. Abençoe sua família. Abençoe sua família em geral. Abençoa todos aqueles que entraram aqui nesta live. Abençoe a vida de cada um. Guarde, Senhor, a vida de cada um em suas mãos. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo mais uma meditação da palavra de Deus. Fique na paz, fique com Deus, que Deus te abençoe.